versículos de Salmos capítulo 51. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que antes a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Tornar a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fazes o bem, Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai, nós te louvamos por este texto rico da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a transmitir com clareza tudo aquilo que o Senhor quer, que a gente fale e transmita aos corações aqui, aqueles que nos ouvem via rede social. Nos abençoa, nos enche do teu infinito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, hoje eu queria trabalhar com vocês uma temática. E o tema que eu queria trabalhar é o seguinte, a tragédia do pecado e o caminho da restauração. A tragédia do pecado e o caminho da restauração. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ler todo este salmo, Salmo 51. Mas se você já leu e não entendeu, é porque muito provavelmente você não tem pesquisado quem escreveu, as razões por que foram escritas, o porquê este salmo foi escrito e para quem ele foi escrito. Este salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Quando o rei comete uma série de pecados. Quando o rei ele adultera e mata um dos seus melhores soldados.
Este salmo foi escrito quando aconteceu uma tragédia de fato na vida de Davi. E essa tragédia inicia-se quando Batseba, ela estava tomando banho com as janelas abertas. E Davi ali começou a olhar pela janela e começou a ver aquela mulher tomando banho. E dizem os mais entendidos que os homens gostam muito de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse período. Uniu-se o útil ao agradável. Davi estava interessado em olhar Batseba. E Batseba provavelmente interessada em se expor para Davi. O problema era que Batseba era casada com Urias, um dos melhores soldados de Davi. E eles começam, depois deste olhar, a se relacionar, e daí começa a ter um relacionamento extraconjugal. Batseba começa a se envolver com o rei Davi, sem que o seu amigo Urias e o seu soldado soubesse disso. O tempo passa. E o que é que acontece mediante a tudo isso? Batseba fica grávida. E como esconder isto, meus irmãos? Mas Davi não poderia contar isto, porque isto iria acarretar em uma série de problemas. Ele era rei, a sua família iria por água abaixo, e uma série de problemas iria acontecer. E o que é que Davi faz? Ele, pelo menos, tenta 4 planos para esconder tudo isso. E o primeiro plano que Davi faz é o seguinte: Urias estava na guerra, e Davi começa a dizer: eu vou trazer ele para casa, ele passa uma semana em casa, e aí depois que ele tiver uma semana em casa, eu boto ele de novo para a guerra, e ela vai aparecer grávida, ninguém vai saber que fui eu. Não existe exame de DNA. Não existe nenhum tipo de exame que comprove que esse filho é meu. O plano A foi dado. O problema é que ele foi de água abaixo. Urias não voltou da guerra. Ele disse: não, eu vou guerrear, eu sou guerreiro. Eu não vou sair, eu não vou abandonar isso aqui. E Davi faz o segundo plano. Ele começa a estrategiar um banquete. E começa a dizer que este homem era o melhor soldado. E Urias vem comer do banquete e começa a beber, e fica bêbado. E o que é que Davi espera? Que ele volte para casa. Mas ele não volta para casa. Ele fica bêbado lá mesmo. O plano B faliu. Ele começa a maquiavelar o que pode ser feito, porque ela estava grávida e logo isto viria à tona. Davi não tem outra opção. Ele pega uma carta e escreve uma carta e sela com seu anel, e manda o próprio Urias entregar esta carta ao comandante do exército. E quem é que está levando essa carta? É Urias. E o que é o teor e o conteúdo desta carta? O conteúdo desta carta era o seguinte, era: querido comandante, coloque Urias à frente da batalha e faça com que ele seja morto. Este homem não pode mais viver. E eu estou falando de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Urias leva a carta sem abrir, porque não poderia ser aberta, entrega ao comandante, o comandante lê a carta e faz o que ele quer. Coloca Urias na frente do exército, sem nenhum tipo de proteção. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é covardia. Davi foi covarde.
E não é muito diferente de muitas pessoas que tentam ocultar o seu pecado, que tentam esconder o seu pecado e que tentam a colocar um pano por cima dele, sendo covarde e não tem nem sequer a coragem de olhar para Deus e dizer: eu estou errado, Deus. Davi não quis saber disso. O que Davi queria era ocultar e maquiavelar aquele plano. Pois bem, depois de uns dias o comandante envia carta e dizendo: olha, eu quero dizer ao rei que perdemos muitas pessoas nesta batalha. Os amonitas acabaram destruindo muita gente, a fio de espada. E a culpa não é minha, não foi por conta de estratégia de guerra. Foi porque o Senhor pediu para que colocasse Urias na frente. E eu quero informar que Urias também foi morto. E Davi começa a dizer: não tem nenhum problema. Isso acontece em guerra, isso é normal. Uns vivem, outros morrem, não tem problema. E Davi acha que colocou pano por cima do seu pecado. O que é que Davi faz depois disso? A viúva entra em luto. E após o luto, o que é que Davi faz? Acolhe ela no seu palácio e se casa com ela. E quando Davi acha que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo ok, Deus fala com o profeta Natã. E manda esse profeta até lá no palácio, para falar com Davi, depois de todo o caso passado. E o profeta chega lá e diz: Davi, eu tenho uma parábola para te contar, eu quero falar uma coisa a você. Existia dois homens, um rico e um pobre. O pobre, a única coisa que tinha era uma ovelhinha. Ele cuidava, era a alegria da casa, era aquela ovelha, Davi. A alegria da casa era aquela ovelha. Ele cuidava dela todos os dias, ele a alimentava, dava o que beber. Por outro lado, existia o rico, que tinha várias ovelhas, vários animais, riquezas e mais riquezas, prata, ouro, não lhe faltava nada. E um certo dia este rico foi receber uma excelente visita. E quando ele foi receber esta visita, o que é que ele faz? Ele vai na casa daquele pobre, pega a única ovelhinha que ele tinha, mata e faz um banquete para o rico. Davi se indignou. Diz: este homem merece ser morto. E este homem, isso não é justiça. A justiça que este homem merece é morrer. E ele deve restituir 4 vezes mais a ovelhinha que foi perdida. Natã coloca o dedo na cara de Davi e diz: este homem é tu, Davi. Eu estou falando de você. Foi você quem fez isso. Você adulterou. Você matou o seu amigo. Você tirou de dentro da casa daquela mulher a única alegria que existia para aquela mulher. Davi cai em lágrimas. E aí vem a 4ª tentativa de Davi. O livro de 2 Samuel nos diz que e Deus não se agradou do que Davi havia feito. Você pode tentar encobrir isto de toda a sociedade, dos homens, da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu pastor, de todo mundo. Mas você jamais vai conseguir encobrir isso de Deus. Davi achou que o seu plano foi perfeito. Mas o que Davi esqueceu era que havia um lá em cima olhando para ele. E o que muitas vezes eu e você esquece é que quando erramos,
e tentamos encobrir os nossos pecados, existe um Deus que está com uma caderneta anotando tudo isso. Isso não vai passar impune. Isto não vai passar despercebido. E é daí que Davi escreve os Salmos 51. Dentro desta conjuntura que eu acabei de falar para vocês, Davi escreve este salmo. E é sobre este salmo que eu quero tratar com vocês nessa noite. Eu quero extrair algumas lições desse salmo para as nossas vidas nessa noite. Preste atenção comigo no que nos informa este salmo. No versículo 3. Olha o que este versículo nos diz. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A primeira dica que você deve fazer para restaurar a sua vida com Deus é reconhecer o seu pecado. Davi olha para dentro de si e diz: o meu pecado está todo dia diante de mim. Batseba estava ali diante dele. A cura para a doença está no reconhecimento de que você está doente. Ninguém pode ficar curado se você não reconhece que precisa de médico. Você já viu um drogado, um viciado, algum dependente químico, que não reconhece que precisa de um tratamento, querer ficar bom? Ele não vai ficar bom nunca. Porque na cabeça dele, ele para a hora que ele quer. Na cabeça dele, ele tem domínio sobre a situação. Na cabeça dele, ele tem domínio e controle total e absoluto sobre o álcool, a bebida, a droga, onde é o inverso. As drogas, a bebida, o vício já dominou ele. E este é o perigo de uma vida sem Deus. Qual é o perigo de uma vida sem Deus? É eu achar que eu consigo fazer as coisas sozinho. É eu achar que eu tenho forças o suficiente para parar de pecar. É eu achar que eu consigo. É eu achar que eu tenho forças. É eu achar que eu sou o bam e tenho controle da situação. Não tem, queridos. Versículo 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. Você é fruto deste pecado. Ninguém aqui que nasce nesse mundo consegue viver sem ter nenhum tipo de pecado. O pecado já habita dentro do ser humano. E se você não tem o entendimento de uma coisa, você não vai conseguir se libertar dele. A primeira coisa é você reconhecer que está errado, que pecou. Mas há uma coisa muito mais importante do que isso. É como eu posso me limpar e me libertar deste pecado. E Davi reconhecia isso. Ele sabia que somente Deus poderia limpar ele de todo o pecado que ele havia cometido. Ele sabia que somente Deus poderia apaziguar a situação. Pare para pensar, Davi tinha riqueza. Davi tinha qualquer mulher que ele quisesse. Davi tinha súditos. Davi tinha servos. Davi tinha exércitos. Davi tinha concubinas. Davi tinha empregadas. Mas nada disso era capaz de apaziguar a paz da consciência de Davi. Davi não conseguia ter paz porque era rico. A riqueza não traz paz para você. O que você tem não vai trazer paz para você.
Os teus bens materiais não são capazes de te dar paz ou de comprar essa paz. Porque essa paz, ela só pode ser dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele falou: eu vos dou a paz. E a paz que eu vos dou, não é que o mundo dá. E Davi reconheceu isso. E o caminho para Davi ser restaurado, o caminho para começar esta restauração, foi o reconhecimento de que ele necessitava de Deus. Verso 1 e 2, olha o que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Preste atenção que aqui tem 3 palavras: transgressões, iniquidade e pecado. O que é transgredir? O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que é imoral, que é sujo, que é ilícito, que é iníquo. É tudo aquilo que provém da natureza carnal. É seus desejos, é suas vontades, é sua concupiscência. É tudo aquilo que está fora dos padrões morais e éticos de Deus. O que é transgressão? O que é transgredir? Transgredir é você desobedecer alguma norma, alguma lei, algum estatuto. Davi tinha essa consciência: eu desobedeci a Deus, eu desobedeci a sua palavra, eu fui iníquo, eu fui sujo, eu fui impuro, eu fui maquiavélico. E Davi reconhece o seu pecado. E o que é pecado? Pecado é você errar o alvo. E tem muita gente errando o alvo. Tem muita gente olhando para os seus desejos, para as suas vontades, e esquecendo dos padrões morais e éticos que Deus estabeleceu. E Davi agora começa a dizer a Deus, nesse Salmo 51, Deus tem de misericórdia de mim. Assim que o profeta aponta o dedo para Davi, cai a ficha em Davi, cai a real. Ele começa a dizer: o que foi que eu fiz? Então, em primeiro lugar, é necessário, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança, para que haja, de fato, uma mudança comportamental, é necessário que você reconheça que você não é capaz de lutar sozinho, de que você não tem forças de andar sozinho, de que você é um miserável pecador e de que você precisa de Deus. Que suas forças não são o suficiente. De que você não é capaz de sozinho abandonar a prática do pecado. Por isso que Davi começa dizendo: Deus tem de misericórdia de mim. Ele necessita de Deus. Ele necessita da ajuda de Deus. Ele necessita do Senhor. Misericórdia de mim, ó Deus. Adiante, Davi continua dizendo no versículo 4: contra ti, somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Sabe o que é interessante? É que agora Davi começa a reconhecer contra quem ele pecou. Mas, pastor, contra quem Davi pecou? Davi pecou contra muitas pessoas. Davi pecou contra Batseba. Sim, é bem certo que talvez ela quisesse se deitar com Davi, mas ela só se deitava se Davi o chamasse. Davi era rei. Davi pecou contra Batseba. Davi pecou contra Urias, o esposo de Batseba.
Davi pecou contra as pessoas que estavam à frente no exército, e ele não fez nem questão que essas pessoas morressem para encobrir o seu pecado. E tem gente que é exatamente assim, queridos. Ela não está nem aí o que vai acontecer, ou o que deixa de acontecer. O que ela quer é encobrir o seu pecado. O que ela quer é solucionar o seu problema. Ela não quer saber o que vai acontecer, se vai atingir a fulano, beltrano, se vai atingir a sociedade, se vai atingir quem quer que seja. O que ela quer é se livrar do pecado. E talvez você consiga se livrar do pecado e esconder isto dos homens, e você olhar para o seu lado e dizer, tudo ok, e olhar para a sua esquerda e, tudo beleza, dá uma olhadinha para frente, ó, nota 10, você olha para trás e diz, oxe, firmeza, vamos embora. O problema é quando você olhar para cima. E aí eu quero ver o que é que você vai dizer. Eu sei que é muito bom a gente ouvir e entrar na igreja e ouvir o pastor falando de bênçãos, de que Deus vai dar um carro, de que Deus vai te dar uma casa nova, de que isso e aquilo outro, de que você vai ser rico, e a igreja da glória. Ah, meu irmão, isso aí a gente está cansado de ouvir. Mas o que mais João Batista fazia no deserto não era pregar carro nem casa, não era dizer que Deus iria te dar isto ou aquilo. O que João Batista andava pregando no deserto era a seguinte mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A maior mensagem que você pode levar consigo é a mensagem do arrependimento. Salmo 51, Deus, eu preciso de Ti. Eu me curvo diante de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu nada sou. E eu dou o grito que o apóstolo Paulo deu: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sempre eu estou fazendo. Você não vai conseguir sozinho, queridos. Você precisa de ajuda. Contra quem Davi pecou? Contra a sua família, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra os seus amigos, contra o seu reino, contra o seu exército, contra Urias, contra Batseba, contra tantas e tantas e tantas pessoas. Mas acima de tudo, Davi começa a dizer: contra Ti, Senhor, somente contra Ti eu pequei. Porque Davi reconhece que necessitava do perdão de Deus, e não era Batseba, não era Urias, não era família, não era ninguém que poderia dar esta paz a Davi, limpar o seu coração. Não era ninguém que poderia trazer esta alegria da salvação. Era Deus que restaurava a vida dele. Ele sabia que era Deus que podia fazer isso por ele. Ele estava sem a alegria da salvação, queridos, porque este pecado me consome. Ele entra no meu juízo e parece uma paranoia, fica remoendo direto. Não importa o que você tem ou o que você é. Enquanto você não reconhecer que você sem Deus nada é, você vai continuar deste mesmo jeito. Coração vazio, mente vazia, angustiado, triste, cabisbaixo, sem paz, sem alegria. Mas no dia que você dobrar os seus joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí é nessa hora que você vai sentir a paz que você nunca sentiu na sua vida.
quando brotar o arrependimento sincero. É quando você deixar o pecado que tão de perto te rodeia, deixar ele de lado e correr a carreira que está proposta para você. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Continuando, eu não vou expor todo o capítulo porque não dá, mas você agora já tem um entendimento de por que este capítulo foi escrito, quem escreveu e as razões. Então há um desafio para você, é de quando você chegar em casa, reler este capítulo e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele abra o teu entendimento, já que agora você bebeu um pouquinho desta água, já que agora você aprendeu um pouquinho do capítulo 51 do livro de Salmos, e já sabe por que foi escrito. Versículos 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E agora Davi vem: purifica-me, ó Deus, e eu vou ficar puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes, esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo: Deus, apaga este pecado da minha vida, risca isto, tem misericórdia de mim, Deus. Davi não tenta se justificar. Olha, Deus, peraí. O Senhor tem que colocar esse negócio na balança. Porque olha, eu sou servo teu, eu dou o dízimo, eu oferto, eu estou todo domingo na tua casa, eu canto, eu faço parte do coral, eu faço parte da mocidade. Olha, Deus, eu estou... Bota aí na balança, Deus, foi um errozinho, pesa aí, veja aí. Não. Não coloque culpados aonde o único culpado é você. Davi não tenta se justificar dizendo: mas também, Deus, ela estava com a porta aberta, aí é demais, né, Senhor? Eu também sou homem, né? Ele poderia muito bem usar justificativas e argumentos para Deus, dizendo: peraí, Deus, aí tá, e também o Senhor quer o quê, Deus? Quando eu abro a janela assim, eu vejo um negócio desse, o Senhor acha que eu vou ficar parado? Não, né, Deus? O Senhor entende a minha natureza. Não, isso não funciona com Deus, queridos. Não tente usar argumentos. Sabe por quê? Porque Adão e Eva fez exatamente isso. Quando Eva come do fruto e entrega a Adão, Deus vai lá falar com Adão e diz: o que foi que tu fizesse, Adão? Sabe, Senhor, a culpa não é minha. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Adão não foi macho para dizer: foi eu mesmo e pronto. Aí vem Eva e Deus: e aí, Eva, o que foi que tu fizesse? Oxe, a culpa foi minha. E não foi a serpente que me enganou. Olha o que é que eles fazem. Davi não. Deus, fui eu mesmo e pronto. Tem de misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Eu não estou aqui para culpar nem A nem B. O culpado sou eu. Não existe isso, meus irmãos. Mas foi tanta tentação. Você foi porque você quis. Você pode dizer não. A decisão é sua. Ninguém amarrou você. Não se justifique diante de Deus. Enquanto você não se arrepender de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, este transtorno que tão de perto cerca a tua mente, não vai ser capaz de te largar. Olha a vida de Judas. Fez do que fez com Jesus, depois foi lá, deu uma de arrependido, devolveu as 40 moedas de prata, mas isso não foi de verdade. A consciência dele estava tão pesada, que ele não foi capaz de chegar perto de Jesus e assumir o erro. Ele preferiu se matar, tirar a sua vida. E há pessoas que são exatamente assim. Ela prefere morrer do que assumir que foi ela.
Ela prefere morrer do que a sociedade saiba, o erro foi seu. Ela prefere a morte. Davi não. Davi chega e diz, fui eu. E aí ele pede neste salmo para a gente finalizar. Deus, dai-me um coração contrito. Dai-me um coração quebrantado. Dai-me um coração igual ao teu. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Perdoa as minhas transgressões. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a não fazer mais isto. Foi eu mesmo, Deus, que errei. Foi ninguém não. Eu quero finalizar fazendo uma reflexão com você. O que é que tem te perturbado ultimamente? Isto é uma pergunta retórica. Você não precisa me responder. Qual o tipo de pecado que mais tem te incomodado? O que você acha que realmente tem transtornado o seu ser? O que você tem feito para mudar isto? Que tipo de apoio ou ajuda você tem buscado? De que maneira você tem reagido aos seus sentimentos, pecados, problemas, dilemas, situações adversas? De que forma você tem reagido a isso? Pois bem, quero informar a vocês que, independente do que cada um aqui passe, do que cada um aqui sofra, ou do que cada um aqui tenha, Deus ainda dá uma oportunidade para você mudar a sua história. Ele foi capaz de perdoar Davi. Quando Davi matou o seu amigo de exército, quando Davi adulterou, talvez a sociedade olhe para você e diga, tu não vale nada. Talvez a sociedade olhe para você e diga, uxi, isso tá mais perdido do que tudo no mundo. Talvez a sociedade olhe para você e diz, pau que nasce torto nunca se endireita. Talvez a sociedade olhe para você e diga, esse daí não tem jeito mais não. O Deus que eu sirvo é capaz de mudar a diversidade de situações e problemas. O Deus que está aqui nessa noite, Ele é capaz de reverter o quadro da sua história. Não importa quem você é ou o que você fez. Não importa o que Davi fez ou o que Davi aprontou. O mais importante foi a decisão que Davi tomou de se arrepender diante de Deus, confessar os seus pecados a Deus, se arrepender dele e ser conhecido por Deus como o homem segundo o coração de Deus. Pare para pensar, olha o que Davi fez, mas Deus chamou Davi de, você é o homem segundo o meu coração. Olha o que Davi fez, mas veja o que também Deus fez na vida de Davi. Ele derrotou Golias. E era um menino. Ele se tornou rei de Israel, não por suas forças, mas foi Deus quem colocou ele lá. E aqui é onde está o segredo disto. Não é o que você é quem você vai ser daqui para frente. Não é o que as pessoas te rotulam, ou não é como a sociedade te chama, é o que você vai ser para Deus de hoje em diante. Mas para isso você tem que estar muito disposto. Disposto a abrir mão dos seus desejos, disposto a abrir mão do pecado que tão de perto te rodeia, disposto a se arrepender de todo o seu coração, e disposto a ser uma nova criatura, disposto a ser transformado por Deus, disposto a ganhar uma nova identidade, disposto a dizer, Deus, eu não quero mais viver desta maneira, chega, já deu.
Por isso, se você está disposto a fazer isto, Deus está aqui para mudar a sua história. E não sou eu que faço isso. Eu não tenho poder nenhum, meus irmãos. Mas o Deus que está aqui tem. Eu quero que você, que nos assiste pelo Facebook, pelas redes sociais, e você quer mudar de história, você pode deixar no comentário aí: pastor, eu quero mudar de vida. Eu quero me arrepender, eu quero confessar Jesus. Se você está aqui nessa noite, pastor, eu também quero mudar de vida, eu quero confessar Jesus. Você também pode fazer isto. Eu quero que Deus nessa noite abençoe a sua vida, a sua história. Eu quero que esta palavra, ela não só fique encravada no seu coração, mas que você aguarde com todo amor, zelo e carinho